Boa noite, irmãos. Estamos terminando o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos terminar o capítulo 27. Semana que vem, o grande finale. Vamos falar sobre o encerramento, dessa história toda do Evangelho. E lembrando, como a gente falou nas últimas semanas, nós iremos, a partir da semana já seguinte, entrar no livro de Efésios. Tá? Então, prepara aí para quebrar um pouquinho a sequência daquilo que a gente vem trabalhando. Depois nós voltamos de novo nos Evangelhos, tá? Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27, a partir do verso 32. Na semana passada, fomos até o capítulo 31, Só recapitulando aqui, nós falamos sobre o segundo julgamento de Jesus, já no dia seguinte, sobre como ele foi apresentado perante Pilatos, sobre como ele foi escarnecido, espancado, e aqui agora ele está sendo já enviado para a crucificação, Então, falamos sobre muitos detalhes que envolvem essa situação. O que eu gostaria de chamar mais atenção é sobre aquela expressão lavar as mãos, que o Pilatos vai lá e pede água, lava suas mãos, mas isso está apresentado num contexto muito incorreto, porque não é essa a ideia de lavar as mãos que a tradição possuía. Então, daqui para frente, vamos falar sobre a crucificação, do verso 32 até o final do capítulo. Pode ler para nós, Narlo, por favor? Encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª, e perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu.
E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo, eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Muito bom, irmãos. Então, voltando aqui no verso 32, a gente já parte para a crucificação, o período em que Jesus agora está sendo levado para a crucificação de fato. Lembrando, né, irmãos, que a crucificação é uma pena romana. Ele está sendo acusado de sedição, ele está sendo acusado do crime de alguma maneira se apresentar como rei e, de certo modo, questionar a autoridade de César, né? Essa é a punição de morte que acontecia ali com muita frequência. O que nós encontramos aqui no verso 32 é a referência a um homem chamado Simão, que diz que esse cara era cireneu, né? Então fala a respeito de onde ele veio, e diz que ele foi constrangido a ajudar a carregar a cruz. Esse relato ele aparece em mais de um dos evangelhos, e curiosamente no evangelho de Marcos, fala que ele era o pai de 2 sujeitos chamados Alexandre e Marcos. Então essa história, irmãos, não é uma história baseada apenas numa lenda. A pessoa que ajudou a carregar a cruz, há referências bíblicas, né, e comprovações de natureza histórica, que essa pessoa era uma pessoa conhecida dos discípulos. Era alguém que eles sabiam perfeitamente quem era, onde morava, do que se tratava. O que acontece é que este homem foi constrangido a carregar a cruz. Tudo isso por conta do quanto Jesus havia sido torturado, do quanto ele havia sido já espancado. Então, provavelmente, lhe faltavam forças para carregar a cruz, né? A cruz era uma coisa bem pesada, né, gente? No verso 33, diz que eles chegam a um lugar chamado Gólgota. E na Bíblia já vem bem explicado, né? Vem assim, o lugar chamado da caveira. A palavra Gólgota significa exatamente caveira. Só que nós não sabemos com precisão se há alguma razão histórica para esse nome, ou se é simplesmente pelo fato de que naquele local ocorriam muitas crucificações. Eu falei para vocês na semana anterior que as crucificações eram tão comuns, mas tão comuns, que toda vez que alguém estava passando por aquela região da cidade, chegando por aquela região, era muito provável que todo dia tivesse alguém sendo morto dessa forma. E houve ocasiões que centenas de pessoas foram crucificadas no mesmo dia. Então é algo muito trivial. Então pode ser que essa referência ao lugar, né, de morte, ali, o lugar da caveira, seja que tenha dado nome a essa localização. No verso 34, nós vemos aqui também uma outra curiosidade a respeito da crucificação, que diz que eles tentam dar para Jesus vinagre misturado com fel. Qual que é a dessa bebida, né? O propósito dessa bebida é entorpecer aquele que vai ser crucificado. E o próprio texto aqui diz que ele, provando, quando ele manjou do que era, ele não quis beber, ele não quis se embriagar. Isso fala para nós muitas coisas, né, irmãos? Porque na nossa jornada, quantas vezes nós estamos buscando alguma coisa para anestesiar as nossas dores? Quantas vezes nós estamos buscando um alívio para situações que eventualmente Deus está permitindo que aconteçam na nossa vida, mas a gente, se puder, vai arrumar uma muleta aí para fugir delas. Jesus não fugiu nem mesmo da dor. A dor devia ser insuportável, não há dúvidas a respeito disso, mas ainda assim ele fez questão de não se entorpecer. Então esse vinagre com fel era para o cara, literalmente, era tipo tomar 3 carotinhos de pedra 90 aí, de pinga da mais vagabunda de uma vez, para o cara ficar tonto mesmo, para ver se ele sente um pouco menos as dores do que haveria de acontecer
em seguida. No verso 35, agora falando sobre a crucificação, é muito curioso como os evangelistas descrevem a crucificação com poucos detalhes. Quando a gente quer saber detalhes a respeito da crucificação, nós precisamos apelar para fatores históricos. Então nós não temos muita certeza a respeito de, por exemplo, onde foi feito o furo na mão de Jesus. Não sabemos se é bem aqui próximo da articulação ou se é no meio da mão. Aí tem uma galera aí, os médicos, que falam que se fosse na mão, rasgaria a mão. Aí tem gente que defende que ele também foi amarrado, além de ter a mão perfurada, Então tudo isso é de caráter muito especulativo. É fato inquestionável que a crucificação romana não apenas existiu, como matou muitas pessoas. Mas os detalhes dessa cruz, nós não sabemos. E uma curiosidade, viu gente, tem muita gente também especulando a questão da crucificação, dizendo assim, a cruz não era cruz. Gente, em muitas ocasiões, pode ser que a cruz tenha sido feita de diferentes maneiras. Pode ter sido usada uma trave em formato de T, ou outras coisas parecidas. Mas o fato da cruz ter se tornado um símbolo para os cristãos, isso já remonta desde a igreja primitiva. Então, não tem como a gente pressupor que a cruz de Jesus não era no formato que nós conhecemos cruz, porque a igreja valorizou isso de uma maneira muito preciosa desde o começo. E uma curiosidade, gente, cruz era símbolo de maldição. Morrer na cruz era só o pior dos piores, e ainda era uma morte aplicada por estrangeiros. Era indigno, era desonroso. Então, não faria sentido que os cristãos adotassem de maneira leviana um símbolo, que culturalmente remetia a algo ruim. Então, realmente, isso para nós se tornou muito poderoso, porque, literalmente, esses homens testemunharam não apenas a crucificação de Jesus, como também a sua ressurreição. Então, que a gente não fique aí procurando chifre em cabeça de cavalo, que a gente creia naquilo que o texto vem trazendo para nós. E no restante, irmãos, se a cruz era assim, se era meio torta, um lado era maior que o outro, não faz diferença nenhuma na vida da gente. O que importa é que Cristo morreu. E 3 dias depois ele ressuscitou. No verso 35, então, começa falando que ele foi crucificado e que as suas vestes foram repartidas, eles jogaram sortes. Quando nós cruzamos esse texto com outros evangelhos, a gente tem a informação de que eles jogaram dados. Eles literalmente fizeram ali uma apostinha para ver quem ia ficar com a roupa. E a justificativa é que a túnica, a roupa que Jesus vestia, não possuía costuras. Então não dava para rasgar lá na costura e cada um ficar com um pedaço do pano. O pano era uma coisa muito valiosa na época. Então literalmente eles falaram, vamos fazer uma aposta aqui, quem ganhar leva tudo, fica com a roupa inteira. Mas há uma coisa estranha aqui na descrição, o texto diz aqui no meio do versículo, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Curiosamente, nós não sabemos que profeta é esse. Então, onde está escrito esse negócio? Nós não sabemos, nós não temos essa referência, Por que isso, gente? Porque nós temos que entender que a Bíblia traz para nós a revelação suficiente, tudo aquilo que nós precisamos saber, mas isso não significa que não houve também, como contemporâneos aos profetas, outros homens e mulheres que foram eventualmente usados por Deus. Então, de alguma forma, os discípulos entenderam isso como um cumprimento de algo que havia sido predito, mas nós não possuímos essa referência, de onde que falou que as roupas dele seriam sorteadas. Isso é meio de caráter especulativo para nós. No verso 36, diz que estavam ali também os guardas, eles guardavam ele ali, Gente, quando você pendurava uma pessoa para ser crucificada, a crucificação demorava um certo tempo, às vezes até horas, para que a pessoa morresse. Ela ficava numa posição em que ela estava sendo asfixiada pelo seu próprio peso, por conta de estar pendurado pelos braços, e eles, obviamente, torturaram esses caras antes. Então era muito provável que eles iam morrer ali num espaço de tempo muito curto. Se ao se encerrar o dia, esses caras não estivessem mortos, eles iriam espancar esses caras, quebrar os ossos deles e terminar o serviço ali mesmo. E para garantir que ninguém fosse lá salvar um desses caras que está crucificado, ao lado da cruz tinha um soldado romano. Aqui diz que era um centurião, O centurião é o cara que faz parte ali do grupo de teoricamente 100 soldados, irmãos? Então esse centurião está lá, ele fica lá para garantir que ninguém vai interferir, que Jesus vai ficar lá até morrer. Agora, era ele que estava cuidando dos 3 ou estava cuidando só de Jesus? Nós não sabemos. Quantos soldados de repente são precisos para representar a autoridade romana ali, Isso tudo também é de caráter especulativo.
No verso 37, fala que puseram, sobre a sua cabeça a acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E muita gente, às vezes, acha que isso é algo que aconteceu apenas com Jesus. Se nós olharmos no capítulo 19 do Evangelho de João, a gente descobre que essa acusação é a que foi proferida por Pilatos para ser colocada. E o que os historiadores apontam é que todos aqueles que estavam indo para serem crucificados, eles carregavam durante a sua via crucis, entre sair do palácio onde estavam presos, até chegar no lugar da crucificação, pendurado no pescoço, já meio que essa plaquinha, ou um papel, não sabemos, onde qualquer um que lesse poderia saber pelo que ele está sendo acusado. Então essa acusação de Jesus aqui é algo que ele já estava carregando, ele estava trazendo junto com ele, isso fazia parte da tradição, Mas de maneira especial, os evangelistas dizem que foi afixado na cruz, também segundo a tradição, mas os dizeres é que foram muito interessantes, porque dizia: este é Jesus, o rei dos judeus. Lá no Evangelho de João, Pilatos é questionado sobre isso. Eles dizem assim: ora, mas como assim ele é o rei dos judeus? Aí ele fala assim: nós estamos acusando ele exatamente por ter dito isso a seu próprio respeito, mas devia estar dizendo que ele não é, E aí Pilatos pegou e falou: o que eu escrevi, deixa aí, já está escrito mesmo, E de maneira profética, irmãos, Pilatos falou acertadamente acerca de uma coisa que ele não teve nem competência para alcançar, porque de fato estava sendo morto ali, não apenas o rei dos judeus, como o rei de todo o universo, Então, delicada essa situação. No verso 38, nós temos aqui detalhado que também foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. Então nós temos certeza que Jesus está ali no meio. E uma curiosidade a respeito disso: a palavra que na minha Bíblia está salteadores, em alguma aí está como ladrões, assaltantes. Esta palavra, quando nós nos remetemos aos originais, ela é a mesma palavra que foi utilizada para se referir a Barrabás. Então lembra que eu falei há 2 semanas atrás, há um capítulo atrás, 2 semanas, que literalmente quando soltaram Barrabás, ele provavelmente era um dos 3 que havia de ser crucificado, e que tirando Barrabás, é como se Jesus ocupasse o lugar dele. Então estes eram os outros 2, provavelmente eram do bando de Barrabás, e a descrição do crime deles aqui é igualzinha à descrição dos crimes de Barrabás. Então Jesus não apenas ocupou o nosso lugar na cruz, ele ocupou o lugar de um ladrão contemporâneo do seu tempo, Que peso, gente? Que coisa louca. Vou falar um negócio para vocês: se esse Barrabás não converteu dali um tempo, eu creio que o peso da mão de Deus sobre a vida dele vai ser especial, Porque nós todos fomos livrados da morte, mas esse cara foi livrado muito da morte, No lugar dele, literalmente, foi Jesus que foi lá e ocupou. Então, não sabemos, não temos relatos históricos a respeito disso, mas nós cremos, E é por aí que as coisas funcionam. O que mais que acontece? Verso 38, 39, diz que os que passavam por ali, então ali era um local público, local onde as pessoas realmente acompanhavam os que estavam sendo crucificados, e muitos curiosos também, que queriam saber do que se tratava, meneavam com a cabeça, O que é o menear com a cabeça? É literalmente virar e ficar assim, zombando. É o barulhinho por minha conta, mas é típico da nossa cultura, meneando com a cabeça. Você vai lá e fica assim, literalmente zombando, falando assim: aí, está dizendo que era Deus, está dizendo que era não sei o quê, Verso 40, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Ainda bem que não era eu que estava lá sendo Jesus, porque senão eu descia da cruz mesmo, matava esses caras tudo, com um raio laser saindo dos olhos. Então, irmãos, é um exercício de mansidão para todos nós, porque em muitas ocasiões, às vezes o nosso desejo é isso: a gente fala assim: eu não tenho sangue de barata, eu não tenho que levar desaforo para casa, eu estou no meu direito, mas dar outra face é difícil. Isso também não significa que a gente tem que ser aí palhaço, que as pessoas vão montar na gente, não é assim que funciona. Mas nas questões de fé, toda vez que alguém nos desafiar naquilo que é o nosso relacionamento com Deus, aí é inevitável, temos que dar outra face, não tem jeito, Então não é para você ser um paspalho, A gente tem que ser firme, o que é certo, Mas nas questões de fé, nós temos que dar outra face mesmo. Então Jesus aqui, de uma maneira extraordinária,
resiste à tentação humana, né? Parece que é Satanás usando os próprios homens, e diz que eram parte da multidão. Para vocês verem como esse negócio de multidão é perigoso, né, irmãos? A multidão, alguns capítulos atrás, estava colocando folhas de palmeiras no chão e gritando: Hosana ao que vem ao nome do Senhor. Então, cuidado, viu, gente? Nem sempre aquilo que é a opinião da massa aí é uma boa opinião, tá? Cuidado com esse negócio. Bom, o que acontece? Verso 41, agora descreve outro grupo de pessoas que está fazendo parte também dessa galera que está desdenhando ali. Quem são? Príncipes dos sacerdotes, escribas, anciãos e fariseus. Então, antigamente, né, vinha um grupo de cada vez para ficar enchendo o saco de Jesus. Agora, literalmente, parece que desceu todos os religiosos, todas as autoridades do templo, para literalmente zombarem de Jesus. E isso aqui que eles fazem, meus irmãos, é muito pesado, é muito perigoso. Eu não estou dizendo que todos eles estavam aqui, porque nós temos nesse mesmo trecho que a gente vai ler mais para frente, o testemunho de um homem que fazia parte do grupo, né, de fariseus como mestre da lei, e ele se converteu, tá? Então eu não estou dizendo que todos concordaram com isso, mas a maioria deles estava ali zombando de Jesus mais uma vez. E aí no verso 42 descreve, né, qual é a acusação deles. Eles dizem assim: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Então, gente, eles estão questionando a competência da obra de Cristo em transformar, em salvar, em mudar a vida de todas as pessoas que eles mesmos testemunharam. Isso aqui é muito sério. E aí eles concluem com uma frase muito ruim. Eles dizem assim: se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Gente, isso aqui é papo furado. Sabe por que eles não creriam nem se Jesus descesse da cruz? Porque eles não creram quando viram Jesus ressuscitando morto. Eles não creram, e foi mais de uma vez, hein? Foi a menina lá que estava morta, e foi o Lázaro que ele mandou sair do túmulo. Eles não creram quando Jesus curou um monte de gente. Eles não creram quando Jesus curou um cego de nascença, o que até então nunca se tinha visto em Israel. Eles não creram quando Jesus fez um monte de sinais, inclusive multiplicação de pães e peixes. Então, a natureza desse discurso aqui é hipócrita mesmo. Isso também serve muito para a gente fazer uma análise da nossa vida. A gente tem que pensar o seguinte: será que nós estamos botando condições para que a gente sirva a Deus, dizendo assim: ô Senhor, porque se o Senhor falar comigo e me der certeza, sabe, se o Senhor rasgar o céu e fizer eu ouvir uma voz do Cid Moreira uma vez na vida, aí eu prometo que eu vou firmar. E, gente, não vai. Eu digo isso até pelo nosso testemunho. Quantas vezes na vivência como igreja nós experimentamos do poder de Deus de maneira sobrenatural. Se algum dia você quiser perder o sono aí, entendeu? Chama nós para um churrasco, a gente começa a contar as histórias do antigamente, né, Rafa? Você vai ficar umas 3 noites sem dormir, pela quantidade de experiências com o sobrenatural que a gente já viveu. Eu estou falando coisa que nós experimentamos. Mas uma coisa é fato, irmãos: isso não sustenta uma caminhada com Deus. O que sustenta uma caminhada é a fé. E a fé no quê? Na palavra de Deus. Então a gente tem que conhecer Bíblia. Porque na hora lá do desespero, na hora que a gente está angustiado, esse sobrenatural não sustenta nada. Mas a fé, que é verdadeiramente fincada na palavra, ela faz toda a diferença na nossa vida. A ponto de que a gente não vacile, a gente não tropece. Então esses caras aqui estão zombando mais uma vez. Eles estão botando condições que Deus não vai atender. E da mesma maneira para todos nós. Lembre-se também daquele cara que a gente falou que era o Lázaro, que era um mendigo que morava na porta de um cara rico. E ele vai para o seio de Abraão, né, vai para o céu, e aí o rico está no inferno e fica pedindo a Deus, para Abraão no caso, né, dizendo assim: manda o Lázaro ir lá e avisar os meus irmãos. Então tudo isso, gente, são tentativas da gente tentar colocar o sobrenatural como a solução. Não existe essa solução, viu, gente? Deus move o sobrenatural, Ele cura, nós não temos medo e constrangimento nenhum de orar para Deus curar. Mas às vezes o que Deus quer curar é diferente daquilo que nós estamos pedindo. Porque enquanto a gente está preocupado com o corpo, Deus está preocupado com a alma. Ele regenerou o nosso espírito para que a nossa alma pudesse ser salva. Então é diferente, tá? O que vai acontecer é que você pode pedir aí N sinais, segundo a sua própria vontade, e Deus não tem compromisso com a sua vontade. Deus tem compromisso com a vontade dele. O que você precisava que fosse revelado, já está revelado, está aqui na Escritura. Então, em nome de Jesus, para de frescura, tá? Para de pôr condições. Quando não sei o que eu vou. Não vai. Ou vai agora, ou não vai.
Não fica mentindo para si mesmo, não, nem para nós, porque depois a gente fica com raiva ainda, tá? Bom, continuando, verso 43, eles ainda dizendo: confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Este texto, esse versículo aqui em particular, também tem um significado muito profundo, irmãos, porque hoje em dia nós diluímos o sentido da palavra amor em muitas percepções humanas, que nada tem a ver com o sentido da natureza de Deus. Então a gente fala assim, se Deus o ama, então Deus tem que livrá-lo. Mas, gente, Deus deixou de amar Jesus por conta de fazer com que ele morra no nosso lugar? O exercício da justiça de Deus, que tem que se cumprir de qualquer forma, faz com que Deus o ame menos? Isso é uma falácia, isso é um argumento equivocado. Então, cuidado com esse nosso discurso contemporâneo. A gente fica assim, Deus é só amor. De fato, Deus é só amor, mas esse amor de Deus não é o amor que a gente muitas vezes tem uns pelos outros, certo? Em que a gente submete em relações que são absolutamente danosas, sabe? Porque hoje em dia tudo é amor, gente, tudo virou amor, né? Tanto as relações que a palavra de Deus condena, eles chamam de amor, né? O cuidado que a gente tem pelas coisas que a gente possui, o dinheiro virou amor também, né? A dor nas córneas aqui do cantor de música sertaneja também é amor, né? Tudo para essa geração é amor. Transar é amor. E, meus irmãos, o amor de Deus é muito mais sublime do que isso tudo. No grego existem várias palavras que se referem ao amor, né? E aí a galera geralmente fala assim, esse é o amor de Deus, o amor ágape, esse é o amor não sei o quê, amor não sei o que lá. Irmãos, o amor de Deus se manifesta de todas as formas, inclusive no eros. Inclusive, tanto que a gente tem um livro lá no Antigo Testamento, que é o livro de Cantares, que nem fala de Deus, e é um livro de Deus para nós. Fala sobre uma relação de núpcias entre o noivo e a noiva. E nós entendemos, através da leitura desse livro, que é a consumação, né, do relacionamento de Jesus com a igreja. É um livro erótico, literalmente, né? Mas ele não tem absolutamente nada de errado. Tudo ali é santo, tudo ali é segundo o propósito de Deus. Então não existe esse negócio de, esse é o amor de Deus, o resto é outro amor. Ou tudo está alinhado com aquilo que é da natureza de Deus em amar, ou então não é de Deus e não é amor, tá? Cuidado com as expressões. Muitas expressões dos nossos dias estão sendo diluídas, né? Como, por exemplo, o pessoal do movimento LGBT, eles às vezes argumentam assim, nós queremos o direito de casar. Gente, às vezes nós estamos brigando por bobagem, porque eles querem o direito de chamar de casamento a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Honestamente, isso não ofende muita coisa. Por quê? Porque nós não temos o poder de dizer para as pessoas como elas devem viver ou não. Ninguém tem que viver pelos princípios da palavra de Deus. Isso é algo que foi reservado para aqueles que são de Deus. Agora, honestamente, se uma pessoa juntar com o cachorro dela, porque hoje a gente já chama cachorro de filho, daqui um pouco a gente pode chamar de marido ou de qualquer outra coisa, e disser que é casamento, isso se torna casamento? Então, estritamente, não. Então, no final, nós estamos discutindo pela expressão e não pelo significado. Porque ainda que se libere, na forma mais convencional que existe, né, o casamento homossexual como o pessoal milita, biblicamente, isso não é considerado casamento, tá? O que é ruim, às vezes, é a diluição do sentido da expressão. Então, eu acho que a gente precisa ficar mais atento ao princípio do que propriamente à expressão, porque a nossa língua, né, o idioma que a gente fala, ele é mutável, ele o tempo todo está mudando, né? Por isso que tem que ter constantes retraduções da Bíblia, para adaptar aquilo que é a verdade imutável de Deus, naquilo que a gente entende em cada geração, tá? Esse é um trabalho que nunca cessa. Bom, o que mais que aconteceu? Verso 44... diz que os caras que estavam crucificados junto com ele também zombaram dele. Então já não chega o povo, já não chega os religiosos, toda a casta dos religiosos ali, os príncipes dos sacerdotes, escribas, fariseus. Agora a gente ainda tem também os caras que são ladrões e que estão crucificados de um lado e do outro, zombando de Jesus. Uma curiosidade é que esses caras, neste evangelho, não há descrições da conversão de um dos ladrões ao lado. A gente tem essa descrição no evangelho de Lucas, especificamente no capítulo 23, do verso 39 em diante. Então isso quer dizer que isso aqui não aconteceu? Não, não tem nada a ver. O que isso aqui se refere é que, na verdade, as informações que Mateus coletou
de repente, não focaram em um fato específico que outro evangelista ou pode ter testemunhado, ou pode ter encontrado uma testemunha que descreveu o que ocorreu ali, tá? Então, um desses ladrões, o que o texto aponta aqui, os dois ladrões, eles zombaram de Jesus também. E lá no Evangelho de Lucas diz que posteriormente, porque ficaram muitas horas ali, um deles, de alguma maneira, se arrependeu. Isso para nós também traz uma lição. A lição é a seguinte, irmãos: às vezes nós somos esses caras que começam zombando de Deus, desprezando as coisas de Deus, mas o que importa na nossa jornada não é como é que a gente começa, é como é que a gente termina. Então esses caras têm o pior testemunho possível. Eles são ladrões, né? Eles são aí os caras que estão sendo condenados pelo mesmo crime de Barrabás, provavelmente homicidas, né? São rebeldes, é gente que está sendo punida da forma mais cruel possível. Eles zombaram do Filho de Deus na cara dele, mas ainda que nos últimos instantes, um deles caiu em si. Então uma dica para todos nós, irmãos, que a gente caia em si antes do fim chegar. O único problema é que a gente não sabe quando que é o fim. Então a dica boa é que você faça isso hoje, que a gente não sabe, você vai sair da porta aqui e vai vir uma mobilete te atropelar. Eu sempre falo que é uma mobilete ou uma carroça, né? Porque às vezes a gente quer uma morte grandiosa, ser atropelado por um Lamborghini, né? Mas não vai acontecer. Deus tem lá os seus desígnios e Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, nós não sabemos. Então assim, para completar a sua jornada de humilhação, imagina você ser atropelado por uma carroça ou por uma mobilete. É muito ruim, né? Toda vez que a gente tem que fazer o velório de alguém, né? Por conta das saudades e tudo mais. Mas se estamos verdadeiramente em Cristo, se professamos Cristo, se vivemos isso, há um misto também de conforto na nossa vida. Que quando ocorre o velório de qualquer um de nós, em qualquer situação, a gente vai lá e pode falar coisas boas, dizendo assim: olha, esse aí amava Jesus. Apesar de quem ele era, ele amava Jesus. Isso é testemunho do quanto Jesus o amava. E aí está tudo certo, né? Deve estar, né, irmão? Por mais difícil que seja. Verso 45, descreve aqui agora que da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Gente, se a gente fizer o cruzamento, eu expliquei para vocês isso no começo do capítulo, como que era a contagem das horas, né? Se a gente fizer o cruzamento aqui das informações, a gente vai ver que a crucificação começa 9 horas da manhã. É esse horário aproximadamente que ela ocorre. E essas trevas vão começar por volta do meio-dia, e vai do meio-dia em diante, tá? A morte de Jesus ocorre aproximadamente por volta de 3 horas da tarde, que é a mudança do meio do dia para a parte da tarde para o judeu. Lembrando que quando um judeu fala tarde, ele está falando entre 3 e 6. A partir das 6 já é o dia seguinte, que a contagem de tempo deles é diferente. O dia é das 6 da tarde às 6 da tarde do outro dia, tá? Então, Jesus ficou ali das 9 da manhã aproximadamente até as 3 horas da tarde. Uma curiosidade que a gente tem, né, é que na data de preparação da Páscoa, às 3 da tarde é exatamente o horário em que todos levavam os cordeiros para eles serem sacrificados para a Páscoa. Isso enriquece muito, né, a narrativa, porque nós cremos que Jesus é a Páscoa de Deus, né, é a nossa Páscoa. Jesus literalmente foi oferecido como cordeiro para morrer de uma vez por todos os pecados. Então o fato da crucificação ocorrer aproximadamente no mesmo horário faz com que esse significado seja ainda mais confirmado, ainda mais enriquecido, né? Verso 46 diz que perto da hora nona eles clamam em alta voz, né? Então Jesus dá um grito lá de cima, né? O Eli, Eli, lama sabachthani. Essa expressão é em aramaico. Quando a gente pega os livros do Antigo Testamento, os livros estão escritos em hebraico, né? Mas a língua que Jesus falava era o aramaico. E a língua em que os evangelhos foram escritos é em grego. Por que o evangelho foi escrito em grego? Porque o grego era tipo o inglês da época, né? Então, muita gente falava grego, mais do que a gente fala inglês por aqui, porque era uma língua que, se você andasse ali pela região, você poderia se comunicar com povos de qualquer lugar. E uma curiosidade também a respeito do evangelho ter sido escrito em grego, é que quando a gente pega os especialistas na língua e vai analisar o grego do evangelho, eles inclusive criaram uma expressão para explicar como que ele chama. A gente diz que o grego bíblico é o grego koiné. O que é o grego koiné? É um grego vulgar, é um grego popular. Então a gente, quando vai ler às vezes o texto, a gente fica assim, né?
Nossa, porque as palavras são tão bonitas e tão colocadas, né? Então, estes homens, na hora de explicar o testemunho de Jesus, eles escreveram na linguagem do povo mesmo, que é para qualquer pessoa com pouco estudo, literalmente conseguir entender o que cada palavra significava. Isso não é um tratado erudito, um tratado acadêmico, nem nada do tipo. Era para comunicar estas verdades, né? Então, esta expressão de Jesus é em aramaico, a linguagem que eles falavam ali na ocasião. E Mateus faz questão de traduzir, né? Dizer para nós o que significa, porque ele está escrevendo em grego. Deus meu, por que me desamparaste? O que é que significa, né, meus irmãos, esta expressão? Essa expressão, com certeza, não é tradução das dores físicas que Jesus sentiu. Isso não faria sentido, né? Isso, com certeza, é o sentimento de Jesus, aquilo que pesou sobre ele pelo fato dele ter sido feito pecado no nosso lugar. Então, naquela ocasião, nós temos literalmente o Deus Pai virando as costas para Jesus. É como se a gente tivesse um rompimento da Trindade. E isso é a primeira vez na história do universo que ocorre. E também a última, viu? Então, por conta do zelo para com a justiça de Deus, Deus continuava amando Jesus? Claro. Deus continuava sendo o Pai de Jesus? Claro. Mas a justiça de Deus fez com que Deus, naquela ocasião, virasse as costas para Jesus. E isso para nós pode parecer um gesto tão simples. Imagina que toda a nossa angústia, todo o nosso pecado, todo o nosso sofrimento, todas as consequências que geram morte em toda a humanidade, de Adão até o último dia, tudo isso pesou sobre Jesus de uma vez só. Então é para gritar mesmo, né? Nessa ocasião não foi suave não. Então ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A gente não fica doente, irmãos, às vezes a gente está querendo curar o corpo, e Jesus quer curar outras coisas. Então ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Isso mudou a nossa existência. E com certeza para Jesus pesou demais. No verso 47, diz que alguns que estavam ouvindo ele gritando ali diziam, ele chama por Elias. E a razão pela qual eles falam isso é muito engraçada, né? Porque ele fala Eli. Eli significa Deus meu. E Eli, para Elias, é muito perto. Então, como ele provavelmente proferiu isso gritando, nem todos compreenderam que ele estava falando Deus meu, e não chamando o profeta Elias, porque a galera aqui, gente, adorava Elias, viu? Não sei se vocês se lembram, desde lá de João Batista, os caras, tudo que fazia de sobrenatural, falavam assim, é o Elias? Então, não é o Elias, ele não chamou Elias, ele chamou Eli, tá? Mas como isso foi proferido a gritos, num primeiro momento, nem todos perceberam o que foi dito ali. Verso 48, diz que um deles corre, toma uma esponja, embebe em vinagre e coloca numa vara comprida para colocar na boca. Aqui, quando a gente vai para os originais, nós vemos que é vinagre, só vinagre. Não tem o fel mais que foi apresentado para ele lá no começo. Então, mais uma vez, ele está bebendo uma substância para tentar matar a sede. O vinagre, viu, gente, é muito difícil, porque às vezes você pensa no vinagre lá da sua casa, né? Temperar salada, né? O vinagre é um vinho fraco do fraco, já está quase virando vinagre. Então, apesar, né, de ser adstringente na boca, ainda assim servia para matar a sede de alguma forma, tá? Era uma bebida típica da época, né? Mas é tão fraco que já não tem nem poder entorpecente, porque já virou vinagre, o álcool já foi para o espaço aqui, né? E Jesus bebeu esse vinagre Jesus tomou. No verso 49, diz que outros ali, que viram esses molhando a boca de Jesus, literalmente, disseram, deixa ele aí, vamos ver se Elias responde. Então, gente, olha, na boa, eu já tive muito isso, sabe? Eu li o Antigo Testamento, falava, se eu visse os primogênitos morrer no Egito, se eu visse o mar abrir, se eu visse a presença de Deus no tabernáculo, aí eu ia ser crente demais, né? Não seria, esses caras viram o Filho de Deus e não viraram crente. Então, não vá por esse caminho, tá? Creia, só creia. O que acontece? Verso 50, diz que Jesus clama outra vez em grande voz, e ele entrega o seu espírito. A descrição daqui para frente é de acontecimentos acerca de coisas que provavelmente não foram percebidas naquele mesmo momento, coisas que provavelmente foram conferidas posteriormente,
com relatos de pessoas que estavam na cidade e com relatos de sacerdotes que se converteram. Vocês já vão entender o porquê. Verso 51. Então, a narrativa está lá no Gólgota, né? No lugar da crucificação. De repente diz, verso 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ué, irmãos, eles estão lá no Gólgota, como é que eles sabem disso? Então isso é algo que foi apurado depois. Agora o véu, vamos falar sobre o véu. Desde o tabernáculo, desde que Deus estabeleceu o local de culto ali, onde ficava a arca da aliança, e as tábuas da lei, o cajado de Moisés, desde lá que saíram do Egito, a figura do véu tinha um significado muito profundo para os judeus. Então Deus mandou construir o templo, primeiro o tabernáculo e depois o templo, dentro de medidas muito claras, e tudo possui um significado. Aí lá dentro do lugar onde ficavam só os sacerdotes, era o santo lugar, né? E dentro desse lugar, numa área fechada, era o santo dos santos, onde ficava a arca, o cajado e as tábuas da lei. O que acontece? Acontece que a presença de Deus habitava naquele lugar. Se um homem entrasse lá, estando em pecado, ele era fulminado e morria. Tanto que eles mandavam um cara com a cordinha amarrada na cintura, um sininho no pé. Se o sininho parar de tocar, pode puxar o corpo, porque não dá nem para entrar lá para tirar o cadáver. Então essa era a representação do que significava a presença de Deus. Apenas uma vez no ano, o sumo sacerdote, que era o sacerdote principal, depois de fazer assim, uma maratona de jejuns e sacrifícios pelos seus pecados, ele entrava lá uma vez no ano para oferecer um sacrifício lá dentro. E se tivesse em pecado, morria também. Então o negócio era complicado. O véu separava o santo dos santos do santo lugar, que era o lugar onde podiam ficar os sacerdotes mais importantes. E este véu, se você puxar lá no Antigo Testamento, desde o livro de Êxodo, você vai ver que ele possui características muito interessantes, né? Ele é um véu feito com muitos panos, e os panos eram feitos de maneira a serem trançados e entrelaçados. Quando eu fui pesquisar entre os judeus, entre rabinos a respeito disso, eles falam que a medida do véu original devia ser algo mais ou menos entre um palmo da mão fechado e um palmo da mão aberta. Então é muito pano, não é pouco pano não. E lá dentro não tinha luz, viu? Lá dentro era escuro. Apenas quando entrava lá o sumo sacerdote, ele acendia um candelabro, que é aquele candelabro cheio de pontinha assim, chamado menorá, que era para iluminar o serviço lá dentro. Mas fora isso, o lugar era escuro, não tinha janela, era fechado. Então esse lugar devia dar muito medo, né? Essa cortina, gente, era muito espessa e é algo absurdo a gente pressupor que ela rasgaria do nada. Principalmente porque quando a gente está falando de cortina, quem tem cortina sabe o que eu estou falando. Cortina rasga de baixo para cima. Que a parte que estraga é onde a gente põe a mão e onde raspa no chão. Cortina rasgar de cima para baixo, até para o judeu, possui um significado místico. Eles falam, o que aconteceu? E essa narração vem exatamente do fato de que provavelmente algum sacerdote que testemunhou isso daqui, posteriormente se converteu e depois informou os apóstolos para que isso pudesse ser registrado. Louco isso, né? A ressurreição de mortos aqui que alguns apareceram, isso não é novidade, né? Na Bíblia, daqui para trás, de Mateus para trás, tem 6 pessoas que ressuscitaram já, sendo que a gente já leu 2 só aqui no Evangelho de Mateus. Então não há novidade, tá? Isso é algo que aconteceu, mas aqui está dizendo que aconteceu mais umas ainda. Por quê? Não sei, só sei que aconteceu. Verso 54 diz que o centurião que guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. É provável que esse centurião, por estar servindo a Roma, ali no meio dos judeus, já conhecia boa parte da crença, religiosa dos judeus. Então ele conseguiu associar todos os sinais visíveis àquilo que a fé professava. Então diz que esse homem aqui tremeu, reconheceu que esse era o Filho de Deus, 55 fala a respeito das mulheres que estavam ali, 55, 56, testemunhando, aquilo lá. As mulheres não chegaram muito perto, até pela razão que mulher é quase um ser inferior na sociedade nessa ocasião, Então as mulheres vão sempre ficando para os cantos, Verso 57, aqui fala exatamente a respeito do homem que faz parte do Sinédrio que se converteu.
Então fala que chegando à tarde, tarde é das 3 às 6 da tarde, né? Não pode ser depois das 6, porque a lei proibia que se mexesse com o morto ali, que foi morto durante o dia, depois do entardecer. Então tinha que ser antes das 6. Chega um homem rico, chamado José de Arimateia, e diz aqui que ele era discípulo de Jesus. Então estão vendo, esse homem era rico. E rico aqui é rico, viu gente? Que hoje a gente fala assim, eu não sou rico. Mas para o padrão bíblico, todos nós aqui somos ricos. Tá? Pobre na Bíblia é pobre mesmo, é o que nós chamamos de miserável. Então as referências mudam bastante com o passar dos anos. Nessa ocasião aqui está dizendo que esse homem era rico. E ele é tão rico que ele tinha inclusive 2 privilégios. O primeiro é fazer parte do Sinédrio. Então esse cara tinha uma certa influência religiosa ali. E o segundo, né, é que ele é o dono do sepulcro onde Jesus foi crucificado. Uma pessoa que fosse crucificada por conta do quanto ela foi desqualificada perante a sociedade, esse cara não devia nem ter túmulo direito. Esse cara tinha que ser enterrado longe, longe do longe. Então por que Jesus foi sepultado dentro de Jerusalém? Porque o José aqui, o José de Arimateia, tinha muita grana e muita influência. Então ele tinha o direito de possuir um sepulcro ali naquela região. E ele faz com que o corpo de Jesus, depois de ser envolvido num lençol, seja colocado ali, né? Verso 60 diz que o sepulcro é novo. Ele comprou o túmulo, mas eu nunca tinha usado, né? E eles rolaram uma rocha, uma grande pedra, para a porta, lacrando esse lugar. Verso 61 diz que Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas diante do sepulcro. E uma curiosidade aqui, viu, irmãos? Coisas que a tradição às vezes gera de maneira equivocada no nosso coração, e a gente vai repetindo, né? A Maria Madalena, muita gente fala assim, porque ela era prostituta. Porque ela era mulher adúltera. Gente, os evangelhos não dizem isso, tá? Nós não sabemos se tem algum problema aí nessa Maria Madalena, do jeito que a galera aponta de natureza moral. Então, cuidado, viu, gente? Às vezes as nossas crendices aí vão falando um tanto de coisa, então tem que ler na Bíblia mesmo. É bom a gente ler para a gente fazer a conferência do testemunho de cada um. Verso 62 diz que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa do Pilatos, e do 63 em diante falam para ele assim, olha, Jesus disse que ia ressuscitar, e se os discípulos tentarem forjar isso? Não é melhor a gente botar uns soldados de guarda lá? Gente, a primeira coisa curiosa aqui é que fala que é o dia seguinte depois da preparação. Há muita controvérsia a respeito de que dia da semana é esse, porque se esse dia seguinte fosse o sábado, o evangelista teria dito, no sábado, mas ele não disse. Então uma das teorias é que a crucificação possa ter acontecido na quarta-feira. Olha o tamanho da complicação da nossa cronologia, porque a preparação já vem do longo da semana. Então pode ser que Jesus tenha sido crucificado na quarta. Aí ele é colocado no sepulcro, ele fica 72 horas exatamente, se você contar da tarde, do final do dia, né? Da tarde de quarta até a tarde de sábado. A tarde de sábado, o encerrar do sábado, é a madrugada de domingo. Tá? Mas nós também não sabemos detalhes a respeito disso aqui, tá? Porque não diziam os dias da semana de maneira clara. Tá? Isso é apenas especulativo. O que acontece é que no verso 65, Pilatos, atendendo ao conselho dessa galera, diz, faz sentido. Então, toma a guarda que vocês querem, levem esses soldados lá e coloquem esses soldados para tomar conta do túmulo. Outra coisa que acontece no verso 66, diz que eles seguraram o sepulcro com a guarda e também selaram a pedra. Esse selo, provavelmente ele era feito com ceras ou com barro e também com cordas amarradas de uma maneira muito especial. Algo que se alguém movesse aquela pedra, eles saberiam que aquilo lá foi violado. Um lacre mesmo. Algo que foi colocado propositalmente para garantir que ninguém entrou ali, né? O que acontece é que o túmulo aparece lá, absolutamente violado, né? O guarda deu linha, e depois, quando entra lá uma das mulheres para ver o que aconteceu, encontra um anjo lá dentro. Isso a gente vai ver depois a respeito da ressurreição de Cristo, né? Se você quiser ver isso narrado de uma maneira cinematográfica, você gosta de ver filmes, né? Eu falei já sobre aquele filme Ressurreição, né? Rise. Você tem aí? Se alguém quiser, traz um pendrive, o Marcelo não copia para você. Um filme muito legal, ele fala sobre a história da ressurreição a partir da ótica de um soldado romano.
E é legal porque esse filme começa com o cara que está investigando o que aconteceu. E aí ele vai lá e ele interroga os soldados que estavam de guarda. E aí o testemunho dos soldados não batem, porque literalmente eles ficaram de guarda. Sabe por que a gente tem certeza que eles ficaram? Porque sabe qual que é a pena para um soldado que desobedece ordem? Morte. Então, gente, ordem dada é ordem cumprida, tenha certeza disso. Para esses caras dizerem que apareceu alguém e rendeu eles literalmente estavam mancomunados com os chefes deles, que gostaram dessa história e acharam mais convenientes, tá? É isso aí, encerramos por aqui. A partir do próximo capítulo, semana que vem, falaremos sobre a ressurreição de Jesus. Beleza, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pelo privilégio da gente estudar a sua palavra e ver coisas tão maravilhosas a respeito da obra do teu Filho Jesus, que nos alcança e que transforma a nossa existência. Pedimos, Senhor, que nós não nos esqueçamos do peso que foi sobre Jesus ter sido apartado da sua presença, Pai, por conta dos nossos pecados. Que todos os nossos dias haja no nosso coração a devida reverência às coisas que são verdadeiramente sagradas para o Senhor, por conta de que o que Jesus fez por nós, nós jamais poderemos retribuir. Que no mínimo haja em nós, Senhor Deus, obediência, reverência e gratidão mesmo, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém.